Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado por vocês acompanharem o estudo diariamente das Escrituras aqui comigo, tá bom? Obrigado a vocês que mandam mensagem no YouTube, no WhatsApp, pessoas que não mandam também, mas de alguma maneira participam na aula, né, ouvindo a mensagem diariamente. Muito obrigado. Vou dar um forte abraço aqui, ó, para Ionara Silva. Ela escreveu assim: olá, passando para deixar o meu joinha, né? Aquele like, né? Deixar o joinha ali. Isso é muito importante porque isso fortalece o canal e ajuda o YouTube a propagar essa mensagem para outras pessoas. Ele fala que a mensagem é relevante, né? Quando as pessoas dão um positivo ali. Então, muito obrigado, tá bom? Uma outra mensagem aqui é da Josi Eggs. Ela escreveu aqui: bom dia, acabei de assistir a aula que teve início às 5h20 da manhã. Essa aula que eu compartilho no YouTube também eu deixo ela às 5h20 da manhã, só que aí as pessoas fazem pergunta, a gente tem um tempo a mais ali de compartilhar. O que eu compartilho aqui às vezes em 15 minutos, na aula são 40 minutos ali, então a gente faz um debate ali das escrituras, é bem legal, tá bom? Então, a irmã está citando que ela acabou de assistir a aula às 5h20 da manhã. E é um privilégio ter o banquete espiritual bem cedinho. Aproveitar o dia, né, o feriado, para ir ao templo de Porto Alegre até amanhã. Esse até amanhã é muito importante, que é um compromisso que amanhã nós vamos estar juntos estudando as escrituras. Eu também fui no templo ontem, o templo de São Paulo. Algo muito especial que aconteceu ontem é que eu fui selado, tá bom? Com a minha mãe e o meu pai. E eu tive um sentimento ali na sala do selamento, né? O sentimento de pertencer a uma família eterna, né? Foi muito emocionante para mim, eu amei. O espírito ali foi muito forte para mim, eu gostei demais. Vou só compartilhando aí com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês, essa semana nós estamos estudando também Êxodo capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Será que entre os 10 mandamentos, né, existe um mandamento que ele é mais importante do que outro? Né? Existe um mandamento que se você quebrar é mais grave do que outro? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte a respeito dos mandamentos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e desliza-se em um só ponto é culpado de todos. O que Tiago está falando? Ele está falando, olha, se você guarda os 10 mandamentos e você quebra um dos 10 mandamentos, você é como se você fosse culpado dos 10 mandamentos, de ter quebrado todos os 10 mandamentos. Bom, mas espera aí, então não existe pecadinho, pecadão? Como que isso funciona? Então a mensagem de hoje vai esclarecer um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, primeira coisa é que existem pecados que nós conseguimos reparar o dano que foi feito, tá bom? Por exemplo, entre os 10 mandamentos tem o não roubarás, não furtar. E desde criança ali, se você vai lá e pega o lápis, né, do coleguinha ali, acha aquela lapiseira bonita e pega para você, é um furto. Mas você pode se arrepender e devolver a lapiseira do seu amigo, devolver lá para ele, né? E fica tudo certo, né? A gente repara o erro que nós cometemos dessa maneira. Então, existem pecados que você consegue reparar. Mas, por exemplo, o mandamento, né, não matarás. Se você mata uma pessoa, aí como é que você vai devolver a vida da pessoa? Então, existe sim pecados que são mais graves do que outros, tá bom? Que é tratado de uma forma e outros pecados são tratados de outra forma. Mas todos são pecados, né? Todos são mandamentos que não podem ser quebrados. Também tem uma diferenciação do mesmo pecado, mas está em níveis diferentes para pessoas, tá bom? Por exemplo, vou colocar aqui um pecado que para algumas pessoas pode ser menor, né? A punição, e para outros podem ser maior, né? Mas como assim? É o mesmo pecado, como para um pode ser? Isso vai do nível de conhecimento da pessoa. As próprias escrituras falam que Deus ele vai julgar de acordo com o conhecimento que as pessoas têm, tá bom? Então, por exemplo, nações pagãs que não conheceram o evangelho, eles vão ter um outro tipo de julgamento, vão ter a oportunidade de conhecer o evangelho no milênio também. Então,
falando sobre o pecado aqui, vamos colocar um pecado para exemplificar isso que eu estou falando, né? Vamos colocar a quebra da lei da castidade, né? A pessoa vai lá e tem relação sexual antes do casamento, tá bom? Então, vamos supor que é uma pessoa que ela não fez um compromisso com Deus, tá bom? Ou seja, ela não se batizou, ela não pertence a uma religião. Quando nós nos batizamos em uma igreja, a gente está fazendo um convênio com Deus, a gente está fazendo um compromisso de guardar os mandamentos de Deus. Então, claro que uma pessoa que não é batizada, quando ela quebra a lei da castidade, ela está pecando, né? É uma quebra de um dos mandamentos de Deus. Ai, tô espirrando aqui, desculpa. Bom, continuando aqui, mas veja bem, é um pecado grave, sim, né? Quebrar a lei da castidade, mas se a pessoa, ela se batizou na igreja, ela assumiu um compromisso, né, de guardar os mandamentos de Deus, então, se ela quebra esse mandamento, se torna mais grave ainda, entendeu? Porque ela fez o compromisso de se tornar uma seguidora de Jesus Cristo. Ou até mais que isso. Por exemplo, a pessoa é batizada, tem um convênio com Deus, mas ela vai e entra no templo e faz convênios maiores ainda com o Senhor. Cada vez que você faz convênios a mais com o Senhor, os mandamentos se tornam mais sérios. Você está assumindo mais e mais o compromisso de guardar os mandamentos de Deus. Então, por isso, né, o julgamento, né, vamos dizer assim, para quem quebrou o mandamento ali da lei da castidade, para uma pessoa que não é membro da igreja, para uma pessoa que é membro da igreja, para uma pessoa que fez convênio no templo, são níveis diferentes, tá bom? Também tem a questão do conhecimento. Jovens, às vezes, não tem a maturidade espiritual, né? Agora, se a pessoa já tem uma maturidade espiritual, torna-se mais sério, tá bom? Então, além de existir pecados maiores, existe também, de acordo com o conhecimento da pessoa, que aquele pecado ele se torna mais grave também, tá bom? Então, só compartilhando aqui sobre isso. Bom, eu marquei aqui também falando sobre o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, que este é um pecado que não existe perdão, tá bom? A blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a Cristo conhecendo quem Ele é, não por meio da nossa fé, né? Mas por meio de um conhecimento perfeito, tá bom? É negar a Deus e a Jesus Cristo. Seria como ter um conhecimento perfeito, dizer assim, ó, eu moro no sol, eu toco no sol, estou vendo o sol brilhar sobre mim e eu dizer, o sol não existe. É crucificar Cristo dentro do seu coração, né? É um conhecimento tão grande de conviver com Cristo e não aceitar Ele como seu Salvador. Aí não tem como ser salvo, porque a gente é salvo por meio da expiação de Jesus Cristo. Bom, um pecado desse, né, que é um pecado imperdoável, foi o que Satanás fez, né? Estava convivendo com Deus e ele se rebelou contra Deus, né? Então é um pecado sem perdão, tá bom? Então a blasfêmia contra o Espírito Santo nós não estamos no nível de cometer esse tipo de pecado, tá bom? Talvez depois do milênio ali, quando a gente já conviveu com Jesus Cristo, né, esse período de 1000 anos com ele, aí sim, né, a gente conhecendo a Cristo, a gente possa chegar num nível de negá-lo, tá bom? Mas nesse estado que nós temos, que nós sabemos que ele é o Cristo, por meio da nossa fé, não é possível a gente quebrar esse mandamento no momento, tá bom? Continuando aqui, né? Então, Tiago, ele pega e fala o seguinte, né? Já que a gente falou aqui agora que existe sim pecados maiores, pecados menores, né? Tiago ainda assim ele disse, né? Vou até repetir aqui, Tiago 2,10. Porque qualquer que guarda toda a lei e desliza-se um só ponto é culpado de todos. Então, como assim, né? A pessoa é culpada de quebrar todos os mandamentos se quebrar um? Bom, vou explicar isso aqui. Bom, Tiago ele está falando aqui que para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser santos, tá bom? Nós temos que ser purificados. Então veja bem, se uma pessoa quebrou todos os 10 mandamentos, ele não pode habitar com Deus, ele não pode morar com Deus, porque Deus é justo, Deus ele é santo, né? Então se a gente é impuro, a gente não pode habitar com Deus.
Agora veja bem, se você quebrar dos 10 mandamentos, você quebrar um só, também você não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque nada impuro entra no reino de Deus. Então agora faz sentido o que Tiago está falando, né? Tanto faz se você quebrou os 10 ou quebrou um, porque qualquer um dos mandamentos te impede, né? Se você quebrar, te impede de voltar à presença de Deus, né? Aliás, aqui em 1 Nef, capítulo 10, 21, diz assim, ó: nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastado para sempre, né, da presença de Deus. Então, o ensinamento é que nada impuro pode habitar com Deus. E é isso que Tiago está falando aqui. Eu quero parabenizar vocês, os comentários que vocês fizeram a respeito da mensagem de ontem, porque eu estava achando difícil de compartilhar, de explicar. Eu achei que muita gente ia ter dúvida, mas não teve perguntas, pelo menos nos comentários não teve nenhuma pergunta. Então eu acredito que vocês entenderam, e pelos comentários que vocês fizeram, né, parece que vocês entenderam mesmo o significado ali, né, aquela parte que Paulo ele faz a analogia do casamento ali, muito interessante. Eu achei uma mensagem difícil assim de compreensão, mas que bom que vocês entenderam. Mas eu falei que eu ia trazer um pouquinho hoje para explicar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa doutrina que é da graça, da expiação de Jesus Cristo. Bom, em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele fala, ó, é pela expiação de Jesus Cristo que nós somos salvos. Ponto final. Até ele diz no outro versículo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pela guarda dos mandamentos que nós somos salvos. Né? Ele está explicando isso, é pela graça, é pela expiação de Jesus Cristo. Mas aqui Paulo ele está explicando o quê? Ele está dando ênfase à expiação de Jesus Cristo. Ele falou, não existe ninguém que seja tão justo a ponto de não precisar da expiação de Jesus Cristo. Todo mundo precisa da expiação de Jesus Cristo. É isso que ele está ensinando aqui, tá bom? Ele não está dizendo que é só pela expiação de Jesus Cristo, né, que a pessoa é salva. Também precisamos das obras. Então, inclusive, se você se concentrar nas escrituras a estudar só sobre a expiação, a pessoa acaba achando que é só pela graça de Cristo, só pela expiação que somos salvos. Quando na verdade também temos que fazer as obras. Se você focar só nas obras, você vai ver que também a gente precisa das obras, de guardar os mandamentos, né? Então, eu vou compartilhar aqui, por exemplo, sobre as obras, né? Diz aqui, ó. Tiago 2:17 e também o versículo 24. Assim também a fé, se não tiver obra, está morta em si mesmo. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então, está falando de ser justificado do pecado pelas obras. Ou seja, se você tem o esforço de mudar, de sair do pecado, não permanecer dele, você está sendo justificado. Tá bom? Então é isso que está ensinando. Então, tanto a parte das obras, ou seja, por meio do arbítrio, nós escolhemos ser salvos. Quando nós escolhemos seguir a Deus. Ou seja, para ser salvo, a gente tem que ser batizado. A gente não tem que escolher ser batizado, a gente tem que guardar os mandamentos de Deus. Então é um conjunto, é pela expiação de Jesus Cristo e também pelas obras, por causa dos mandamentos, tá bom? Inclusive, o profeta Nef, né, aqui em 2 Nef, capítulo 25, versículo 23, ele diz assim, ó: pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Então ele coloca aqui, né, que nós somos salvos realmente pela graça, mas depois de tudo o que nós pudermos fazer. E tudo que nós pudermos fazer não é o mesmo por causa das coisas que nós podemos fazer, é diferente, tá bom? A gente não é salvo por causa das coisas que a gente tem, que a gente faz, por causa da guarda dos mandamentos, e sim depois de tudo que nós pudermos fazer. Então Cristo ele vem e completa o resto com a sua expiação para que nós possamos ser salvos no reino de Deus. Bom, então para terminar aqui, ó, praticamente eu falei sobre a lei da justificação, tá bom? Que nós somos justificados por meio da expiação de Jesus Cristo. O que é ser justificado, né? É ser isento da punição dos pecados, né? Ou seja, ser declarado sem culpa, né? Não vai ter, então, a penalidade
da lei sobre a pessoa, porque a pessoa vai estar limpa, ela vai estar justificada. Né? E é por meio da expiação de Jesus Cristo que nós somos justificados do pecado, tá bom? Nós somos perdoados de nossos pecados por meio da expiação de Jesus Cristo. Isso é chamado a justificação, tá bom? Ou seja, é uma doutrina da justificação. E falando sobre a santificação já se refere a se tornar santo, tá bom? Também vem por meio da expiação de Jesus Cristo. Até porque uma pessoa não tem como se tornar santo se ela continua carregando aqueles pecados que ela tinha anterior. Então ela precisa ser limpa dos pecados e precisa se tornar santo. Tá bom? Então, basicamente, para explicar aqui o que é justificação e o que é santificação, eu diria que justificação é olhar para o passado, os pecados que foram cometidos no passado e ser perdoado. Então você foi justificado pelos erros que você cometeu porque você aceitou a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo derramou o seu sangue, tá bom? Por você, por mim, por todos nós. Então nós somos justificados. E aí então nós não vamos sofrer a penalidade da morte, de ser afastado da presença de Deus. Já a santificação é como olhar para o futuro. A justificação olha para o passado, para os erros, e a santificação olha para o futuro. Né? Então seria como você se sentir livre das tentações, né? Se sentir livre do pecado, ou seja, não ter mais o desejo de pecar. Também advém isso por meio da expiação de Jesus Cristo. É por meio da expiação de Jesus Cristo que nós encontramos força e há uma mudança em nosso coração, muitas vezes descrito nas Escrituras como um novo nascimento, nascer de novo, nascer de Deus. Ou seja, ter o desejo sempre de fazer o bem e recusar o pecado. Uma escritura que eu gosto que fala sobre isso fica aqui em Mosias capítulo 5, versículo 2, que diz assim, ó: E por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então isso é ser santificado, é ter o desejo sempre de fazer o bem e olhar o pecado com horror, mesmo com rejeição, não com desejo de pecar. Então, ser santificado é não ter o desejo de pecar, mas o desejo de fazer sempre o bem, tá bom? De agradar sempre a Deus. Então, isso é santificar. E justificar é ser apagado os erros do passado ali. Agora, olha só que interessante. A gente tem que ser salvo pela justificação, tá bom? E também pela santificação. Olha esse exemplo aqui, ó. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes um provérbio, né, que diz: O cão voltou para o seu vômito, e a porca lavada para o seu esponjadouro de lama. Então veja bem, se você fosse somente justificado, né, o sangue de Cristo foi derramado para pagar os nossos pecados. Então, se você fosse ser salvo pela expiação de Jesus Cristo, porque os seus pecados foram apagados, mas fizesse que nem Pedro aqui, falou, o cão voltou ao seu vômito, ou seja, aquilo que você recusou, abandonou, você voltar para o pecado, é isso que ele está falando. Ou como uma porca lavada, limpou toda aquela sujeira, mas depois de limpo pelo sangue de Cristo, voltar para o pecado. Basicamente, vou dar um exemplo aqui. O reino celestial, né, nada impuro pode habitar no reino celestial. Nós estaremos habitando no reino celestial. A terra, ela guardou todos os convênios, então ela não vai permitir que nada impuro habite em cima dela. E vamos supor que, então, por causa da expiação de Jesus Cristo, a pessoa está limpo, vivendo, então, em cima da terra, o reino celestial. Só que aí a pessoa comete pecados depois disso. A pessoa se sujou de novo. Então, não somente pela justificação a gente tem que ser salvo, mas a gente tem que ser salvo também pela santificação. Tem que haver uma mudança em nós, de maneira que nós não queremos mais praticar o mal, praticar o pecado. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, né, falando sobre os 10 mandamentos, igual o Tiago falou aqui, né? Se nós guardamos todos os 10 mandamentos, mas quebramos um, é como se fosse culpado de todos. Então
Então a gente tem que se esforçar para guardar todos os mandamentos, porque um único mandamento quebrado também nos impede de voltar à presença de Deus. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.